Que alegria estar aqui mais uma vez juntamente com vocês. Um beijo, pai, um beijo, mãe. Estão lá no Paraná. Saudade é grande. Que Deus abençoe a vida de vocês. Beijão. Antes que alguém me pergunta, corte diferente aqui no cabelo, né? É que minha mãe cortava meu cabelo, agora eu tô tendo que dar um jeitinho, né? E aí se dá uma erradinha, eu já tenho que pegar e... Mas tamo aí. Que Deus abençoe você. Que a presença de Deus possa estar aí no seu lar, na sua família. Hoje eu tenho um tema diferente aqui. É um tema que foi criado em 2016 numa conversa, num Twitter. E talvez você já tenha ouvido falar. Raízes versus Nutella. Já ouviu falar nisso? Tem alguns memes na internet, né? O que isso significa? Esse termo que surgiu em 2016 numa conversa falando assim a respeito de esporte ali. E surgiu o termo raízes versus Nutella. Raízes representa o que é antigo, o simples, o prático, e Nutella, o moderno e às vezes cheio de frescura. Mas gostaria de fixar aqui sobre raízes. O que é raízes? Nós sabemos que as raízes são a parte da estrutura de planta que serve ali para a sustentação e alimentação da mesma. São divididas em áreas subterrâneas e aquáticas. Com certeza você já viu uma raiz de uma árvore enorme e ela chega até a sair sobre o solo ali. Então é uma raiz firme, uma raiz imponente. Raízes são parte responsável pela sustentação e alimentação da planta. Ou seja, elas fixam o vegetal ao solo e absorvem dela a água e os nutrientes necessários para a sobrevivência. Tem alguns tipos de raízes, são vários tipos e eu vou citar algum deles aqui. A tuberosa, uma raiz tuberosa, com certeza você já se alimentou dessa raiz, que nada mais é do que a raiz da batata doce, a raiz da cenoura, da beterraba, do inhame e também da mandioca. Com certeza você já comeu algum tipo desse alimento, né? Algum desses alimentos. Tem a raiz também que é aquela raiz estranguladora. Ela fixa numa árvore ali, num hospedeiro, e às vezes chega até a matar, porque a raiz dela é tão forte, ela vai envolver no local ao qual ela está, e chega até a matar a planta a qual ela está hospedada. Também tem a raiz grampiforme ou aderente, que é a raiz da trepadeira. Com certeza você já viu ela crescendo num muro, e é difícil depois de tirar ela ali, é uma raiz muito forte, embora pequena. Também tem raízes de mangues e as raízes aquáticas, como da Vitória régia e também do aguapé. O que eu quero dizer com isso? Com certeza, você já deve ter deparado com alguma árvore que cresceu em algum lugar ali que você ficou admirado. Já vimos árvores que cresceram em cima de uma rocha. Já vimos árvores que nasceram ali de um muro. E você fica se perguntando como essa raiz pôde se sustentar ali naquele local. Eu pesquisando e fazendo um estudo, notei que algumas árvores chegam a espantar pela sua sobrevivência. Uma árvore, ela foi acometida ali naquele tsunami que aconteceu ali no Japão, e uma árvore conseguiu sobreviver. Uma árvore enorme, enorme. Todo mundo ficou abismado como ela sobreviveu. Também outra árvore ali em Chernobyl, naquela explosão, naquela usina que explodiu e teve aquela radiação que matou várias pessoas, devastou a cidade, algumas regiões ali por perto e alguns países ali por perto também. E uma árvore sobreviveu ali, mesmo sobre aquela forte radiação. Com certeza você já viu, eu pude contemplar isso. O meu pai, quando ele foi plantar uma árvore na frente da nossa casa, ele encomendou ali uma manilha, aquelas manilhas de tubulação que vai nas ruas. Então uma manilha muito forte, ele concreto envolvendo, porque a raiz daquela árvore, ela crescia, ela ia para baixo e subia arrebentando a calçada. E ali meu pai colocou uma manilha, plantou aquela árvore e ela foi crescendo, foi crescendo. E depois de alguns anos, não é que aquela árvore
veio estourar a calçada mesmo com a manilha, isso representa uma raiz forte. Em Salmos de número 50, e o versículo 15, a palavra do Senhor nos diz: Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Em outra versão, aqui no Salmo de número 50, o versículo 15: Clamem a mim quando estiverem em dificuldade, e eu os salvarei. E aí vocês me honrarão. Olha que coisa linda a palavra de Deus. E aí eu queria chamar a tua atenção. Por que eu estou falando tanto de raiz? Angústia versus raiz. Porque no dia da angústia, se a sua raiz não estiver firmada, não estiver forte, você pode sucumbir. Deus está mesmo no controle? Com certeza você já se fez essa pergunta algum dia. Sendo cristão ou não, Deus está mesmo no controle? Onde estava Deus quando aconteceu o tsunami? O atentado terrorista de 11 de setembro, ou alguns outros atentados terroristas na Europa, até mesmo no Brasil. Onde estava Deus quando isso aconteceu? No deslizamento de terra ali em Brumadinho, no alojamento incendiado ali dos garotos do Flamengo, onde estava Deus? No tornado, na tempestade, acidentes, catástrofes naturais, aonde estava Deus? Aonde estava Deus quando chegou a doença? Na cirurgia inesperada, na perda de um ente querido, aonde estava Deus? Aonde estava Deus nessa pandemia? Aonde estava Deus? Com certeza você já se fez essa pergunta. Será que Deus não se importa com o que está acontecendo? Eu estou lendo um livro que tem por título Será que Deus está mesmo no controle? E o livro é do autor Jerry Bridges. E ele diz a respeito de nos encorajar quando essas intempéries, quando essas dificuldades, quando essa angústia bater a nossa porta. O escritor ele fala que a nossa vida é um caminho. E no percorrer nesse caminho foi colocada uma cortina na nossa frente. E a cada passo que a gente dá, a cortina dá um passo para trás. E nós não sabemos o que virá atrás da cortina. É como se nós entrássemos na arena, na Roma antiga, ou na Grécia antiga, entrasse dentro de uma arena com leões, e você derrotando aqueles leões, e logo aparecia outro obstáculo por aquelas portas. E você não sabe o que vai vir quando aquela porta abrir. Assim é a nossa vida. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. E aí nós nos perguntamos, será que Deus se importa? Deus está mesmo no controle? Como diz o escritor Jerry Bridges. Ele diz assim, na arena da adversidade, ou seja, no dia a dia da nossa vida, as Escrituras nos ensinam 3 verdades essenciais acerca de Deus. Verdades que devemos crer e pretendermos confiar nele na tribulação. São elas, 3 verdades. Deus é absolutamente soberano. Deus é infinito em sabedoria. Deus é perfeito em amor. Tudo que acontece em nossa vida, tudo que acontece em nossa vida tem um propósito. Paulo ele clamou tanto a Deus para que retirasse o espinho da carne. E aí Deus vem e fala assim, Paulo, a minha graça te basta. E aí Paulo entendeu. Alguém expressou do seguinte modo essas 3 verdades em relação a nós. Deus, em seu amor, sempre deseja o que é melhor para nós. Em sua sabedoria, sempre sabe o que é melhor, e em sua sabedoria tem o poder de concretizá-lo. Deus tem um propósito para nós, e é maravilhoso. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Se você for vasculhar aí no seu baú do passado, você vai encontrar algum momento da sua vida que você não sabia o que fazer. E Deus, no momento certo, te deu a saída, te deu a providência, você glorificou o nome do Senhor e ficou um ensinamento lá atrás. Tudo tem um propósito de Deus. E aí, um pouco mais para frente também, Jerry Bridges, ele vem falar para nós. Quem poderia mandar e fazer acontecer as coisas sem que o Senhor não tenha ordenado? É uma pergunta. Não é o Altíssimo que envia tanto mal como um bem? Esse versículo ele tem escandalizado muitas pessoas. Está em Lamentações 3, 37 e 38. Não é o Altíssimo que envia tanto mal como o bem? Olha só. Essa passagem nas Escrituras escandaliza muita gente. As pessoas têm dificuldade para aceitar que tanto as desgraças quanto as bênçãos provêm de Deus. Olha só, muitas vezes indagam, se Ele é um Deus de amor, como pode permitir uma desgraça como essa? Vamos analisar. Mas o próprio Jesus confirmou a soberania de Deus na desgraça quando Pilatos lhe disse, não sabes que tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Na outra live eu falei isso. Jesus respondeu, nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto não te fosse dada. Está em João 19, 10, 11. Jesus, ele reconheceu o controle soberano de Deus sobre a sua vida. Temos a tendência, nós, principalmente os cristãos, nós temos a tendência de ignorar que essa foi para Jesus uma experiência dolorosa, muito além de tudo que nós podemos imaginar. Para ele, em sua humanidade, quando ele se fez homem, foi uma desgraça suficiente levá-lo a orar. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mateus 26, 39. Mas ele não vacilou em sua confirmação de controle soberano de Deus. Olha só que ensinamento. Qualquer que seja a nossa momentânea desgraça, é uma palavra muito forte. A nossa momentânea tribulação, ou seja, a diversidade particular de cada um, podemos estar certos que nosso Pai, ele tem um propósito de amor para essa situação. Seja qual for o momento que você estiver enfrentando, e às vezes você não entende, tem um propósito de amor para a sua vida. Fica tranquilo, aí está a diferença de quem tem raiz firmada na palavra de Deus. Para quem confia realmente em Deus. Como disse o rei Ezequias em Isaías 38, 17, passei por grande sofrimento para o meu próprio bem. É difícil entender, né? Mas se nós confiarmos e colocarmos realmente a nossa vida em Deus e deixar que Ele seja o centro da nossa vida, nós veremos as mãos de Deus ao nosso favor. E aí tem um louvor que fala assim, ó: nada é por acaso, nada é em vão, na vida com Deus tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem para mim. Olhando de fora ninguém conseguia ver, mas com o tempo deu para perceber, minha raiz cresceu. Os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido, até o dia clarear. Meus irmãos, Deus está no controle. Deus continua no controle. E aí eu te pergunto, aonde está firmada a sua raiz? Que nós possamos refletir sobre essa palavra, que o Espírito Santo possa falar melhor aos nossos corações e que a nossa raiz, a nossa essência esteja firmada na palavra de Deus.
E para finalizar, Salmo 92, do verso 12 ao 13. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Fique na presença de Deus, que Deus te abençoe e até a próxima. Agora fiquem com mais alguns louvores e que Deus te abençoe.